Bom, turma, boa tarde, certo? Eu já comecei aqui a gravar. Conforme as pessoas forem entrando aí, eu vou aceitando. Pessoal, eu coloquei lá na nossa pasta do Drive uma pasta chamada Prática 6, certo? Com uma planilha de vendas, uma base de vendas, né? Com algumas 20 mil linhas, né? 23.798 linhas de informação. Vou usar ela porque dentro do Power BI a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar aqui uma função chamada calculate. Através da função calculate, a gente vai calcular alguns valores como o faturamento total das lojas de Fortaleza, certo? O faturamento das vendas apenas de um determinado produto, ó, no mês de abril do ano de 2017. Depois a gente vai calcular o número de vendas também desse produto, mais de cada marca. A gente vai ter uma coluna só para marca. E a gente vai criar os cartões para cada um desses valores e também criar uma tabela e colocar essa tabelinha nos relatórios, certo? No próprio relatório aqui dentro do Power BI. Vamos verificar se precisamos realizar algum tratamento aí nessa tabela para que a gente possa prosseguir. Certo? Então, aqui, com o Power BI aberto, eu já vou puxar aqui essa base vendas e eu vou pedir para transformar os dados. Pronto. Boa tarde, Aldeci. Pronto. Estou aqui dentro do editor e aí a gente precisa se atentar a alguns detalhes, certo? Primeiro a gente tem que verificar se temos tudo aquilo que nós precisamos. Por exemplo, a gente tem a categoria dos produtos, a gente tem as marcas dos produtos, faturamento, preço unitário, certo? O faturamento ele foi obtido através de uma multiplicação do preço unitário com o tamanho do pedido. O tamanho do pedido pode ser o mesmo que quantidade de produtos comprados, certo? Foram 5 pedidos, preço unitário. Só que relembrar um negócio que a gente viu aqui lá no comecinho. Eu vou remover essa coluna aqui de faturamento. Não vou remover, eu vou deixar ela só para mostrar uma coisa aqui para vocês. Digamos que eu não tenho aqui uma coluna de faturamento, né? E eu precisaria criar uma coluna calculada sem ser através do uso de funções DAX, através do editor do Power Query. Certo? A gente tem aqui uma opção chamada adicionar coluna e, por exemplo, coluna personalizada. Aqui também é possível criar algumas colunas utilizando cálculos, certo? Poderia colocar o nome que eu quiser nessa coluna e eu vou dizer que os valores dessa coluna vão ser a coluna tamanho do pedido, seleciono e clico em inserir, vezes a coluna preço unitário e também clico em inserir. Ao dar OK, ele adiciona aí ó, essa coluna. Se chama personalizar, porque eu não coloquei nenhum nome nela, ó, mas só para desencargo de consciência, eu tenho os mesmos valores da coluna faturamento. Provavelmente a coluna faturamento, ela tinha sido, os seus valores tinham sido determinados já lá no Excel, antes de trazer para o Power BI, mas se porventura eu não tivesse uma coluna com esses faturamentos totais, o ideal, uma forma rápida de se criar, é dessa forma, utilizando o recurso de adicionar coluna e coluna personalizada, onde você vai só lançando os valores que deseja se multiplicar. Acho que a gente viu isso lá na primeira semana. Mas como eu já tenho um faturamento aqui, eu não preciso desse novo cálculo que eu criei, então eu vou simplesmente remover. A gente vai trabalhar aqui com medidas, certo? A gente viu ontem a criação, a gente viu ontem não, na realidade a gente está vendo medidas aí já tem um tempinho, né? Mas
nós vimos que medidas ou são mesmo que variáveis, são muito úteis de serem trabalhadas juntos com aquele elementozinho visual chamado de cartão, certo? Lá do Power BI. Para facilitar, ó, aqui eu tenho que criar um faturamento das vendas de celulares em abril de 2017. Só que eu não tenho especificamente uma coluna com o mês extraído e nem o ano extraído também. Então, a gente vai rever, porque isso a gente já sabe como é que faz, certo? Em adicionar coluna, data da venda, coluna data da venda, ó, selecionada, a gente vai selecionar a opção data e vai escolher aqui mês, nome do mês. Fazendo isso, né, a gente vai criar aqui a coluna nome do mês, certo? Onde vão ter os nomezinhos definidos. Quero criar também uma coluna com ano, certo? Então, eu vou selecionar de novo data da venda, opção data, aqui em adicionar coluna, ano, ano. Vou deixar da seguinte forma, onde tem nome do mês, eu vou renomear para mês da compra, e ano, eu vou colocar ano da compra. Só para nível de organização. Eu também vou alterar o nome da minha base aqui, tá? Planilha 1, né? Ele extraiu o mesmo nome que foi colocado no Excel. Se não foi colocado nenhum nome de planilha no Excel, ele acaba pegando esses nomes padrão. Vou colocar aqui base vendas. Acredito que aqui, no editor do Power Query, não tem mais nenhum tratamento que possa ser feito. Se a gente precisar realizar algum tratamento mais na frente, para adicionar algum elemento, a gente volta para cá. Então, aqui eu só vou salvar, vou fechar e aplicar na página inicial. Tenho aqui agora as minhas tabelas, né, minhas colunas, perdão, a tabela base vendas, todas bem definidas aqui. E as funções DAX a gente pode trabalhar diretamente aqui, certo? Na nossa coluna, na nossa opção chamada dados. O que nós vamos fazer agora? A gente vai criar as medidas necessárias para cada um desses elementos aqui. A primeira coisa é calcularmos o faturamento total das lojas de Fortaleza. Então, a gente tem aqui uma coluna já chamada faturamento. E eu quero pegar todos os valores de faturamento. A gente já sabe a função que vai utilizar aqui, certo? Botão direito, nova medida, para abrirmos aqui o assistente de função. E aqui nesse assistente de função, a gente vai dar um nome para essa medida que foi criada e também aplicar o cálculo a ser usado nela. Vou apagar essa medida para selecionar o nome que eu quero que essa variável possua. Como eu quero um cálculo, uma soma dos valores, eu vou chamar essa medida de faturamento total. Quero somar todos os valores. Aqui a gente nem precisa utilizar o calculate ainda, a gente pode utilizar o sum, que é de soma mesmo. O que nós queremos somar são todos os valores de faturamento. Pronto, aqui, né, a gente já sabe, a gente já trabalhou com isso algumas vezes. Ao darmos Enter, ele vai criar esta medida aqui, ó, com o faturamento total, símbolozinho da calculadora para indicar que é uma medida, certo? E a medida é uma variável, é um elemento que nós não vemos os seus valores aqui. A gente sabe que para ver os valores dessa medida, nós temos que criar um elemento mais comum de se trabalhar, é o cartão, certo? A gente insere o cartão aqui, e agora a gente só precisa indicar os valores que nós queremos visualizar nesse cartão. Pegar aqui faturamento total,
Vou jogar para Campos, certo? Agora a gente está vendo aí que o faturamento total é de 157 milhões. Eu vou dar só um tratamento para visualizar melhor essas informações. Por exemplo, eu não quero ver o valor dessa forma. Digamos que eu quisesse ver o valor por extenso. A gente teria que formatar os rótulos de dados e se eu quisesse ver as unidades sem nenhum tratamento no automático, era só eu clicar em nenhum. Só que aqui, ó, o valor fica muito extenso, certo? Uma forma mais prática da gente visualizar isso é caso quiséssemos visualizar isso como moeda. Para visualizar isso como moeda, a gente tem que mexer aqui, clicando faturamento. E nas ferramentas de medida, aplicar o valor de moeda português, Brasil, que ele já detecta como real. Está aqui, RS, português, Brasil. Caso você queira visualizar dessa forma, certo? Só que aqui tem um pequeno detalhe, o cartão nem sempre tem necessidade de você visualizar os dados dessa forma, certo? Aqui a gente está vendo ó, que ele vai ficar muito grande para poder visualizar tudo. Então, o ideal, acredito que se você colocar no alto mesmo, certo? Dá para ter uma ideia de que a gente está trabalhando com 157 milhões. A gente deixa o R e o cifrão para ficar melhor e o cartão não precisa estar tão grande assim. Certo? Eu vou dar um destaque maior só nesse faturamento total. Certo? Eu vou... Tinha desativado, eu vou ativar. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte dele e vou colocar um preto aqui mais chamativo. Certo? Outra coisa, meu cartão não tem bordas, então se você clica na área em branco, ó, a gente não tem noção do tamanho dele, só do tamanho dos dados. Certo? Também para aplicar a borda teria que ser em formatar e em borda a gente ativa e aí é possível visualizar as bordas do cartão. Vou aplicar só uma cor de fundo, tela de fundo, vou colocar uma cor, deixar esse amarelado aqui, esse um mais claro. Vou deixar esse aqui mesmo. Então, aqui, nosso cartão com a nossa primeira medida, que foi a medida de faturamento total. Agora, vamos partir para o segundo cálculo, que é calcular faturamento das vendas de celulares realizadas no mês de abril e no ano de 2017. Então, voltando aqui para a guia dados, certo? A gente vai criar agora... Espera aí... Perdão, pulei. É faturamento total das lojas de Fortaleza. Vamos criar uma nova medida, botão direito, nova medida, e eu vou chamar essa medida de faturamento Fortaleza. Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, a gente não vai utilizar o SUM. A gente vai utilizar a função chamada calculate. Dentro do calculate, você pode usar várias expressões, pessoal. Pode usar a fórmula para contar, caso você queira contar a quantidade de vendas. Você pode utilizar a média, caso você queira tirar médias específicas. Nesse caso, a gente quer somar apenas os faturamentos das lojas de Fortaleza. Certo? A gente tem aqui, ó, loja de Fortaleza. Então, digamos que eu quero fazer o seguinte. Eu quero uma soma do faturamento, certo? Fecho parênteses. Já fiz a minha expressão, agora eu vou filtrar aquilo que eu quero. Eu quero o que é de loja igual a Fortaleza. Certo? Aqui ele vai somar e vai pegar apenas os faturamentos, os valores compatíveis com Fortaleza aqui do nosso campo loja. É muito similar a uma função conhecida no Excel como soma-se, tá? Onde a gente informa o intervalo, informa o critério e depois informa
o intervalo dos valores que serão somados. A gente criou aqui essa medida. Ó. Vamos verificar aqui no cartão qual é o valor. Faturamento Fortaleza, certo? Ele me deu aqui 15 milhões. Eu vou aplicar exatamente a formatação daqui no segundo cartão para não ter que ficar escolhendo manualmente passo a passo. Faturamento Fortaleza. Ele só não colocou o R e o cifrão, vou explicar para vocês por quê. O pincel de formatação, ele só pega a formatação do cartão. E essa máscara de moeda não foi uma formatação aplicada no cartão, foi uma formatação aplicada na medida, certo? Então, formatações como tamanho da fonte, cor da fonte, plano de fundo, rótulos que estão ativados ou desativados, o pincel de formatação pega. Agora, a máscara de moeda não, porque é uma formatação que foi aplicada aqui, na medida. Voltando aqui, nessa medida, eu coloquei o seguinte, ó, eu fiz a soma de faturamento, certo? Mas, se você quiser, ao invés de colocar a soma de faturamento, a gente pode colocar a própria medida que foi criada aqui, ó, chamada, deixa eu tirar o SUM, perdão, faturamento total, certo? Ó, eu substituí todo aquele SUM, daquela soma, pelo nome da medida faturamento total, certo? Por quê? Porque faturamento total é aquela soma. Então, se você quiser abreviar para não ter que colocar aquela expressão de soma toda de novo, você pode simplesmente já colocar a medida que faz aquele cálculo, certo? No final das contas, o resultado acaba dando o mesmo. 15 milhões. Vou pegar de novo aqui, faturamento Fortaleza, certo? Continua dando 15 milhões. Então, você pode optar, né, por colocar a variável que possui aquele cálculo ou colocar o cálculo por si só. Então, tudo vai depender da forma que você prefere trabalhar. Certo? Lembrando, a função calculate é uma função que você usa para agregar os cálculos que nós já conhecemos, né, no Excel, que é o próprio sum para somar, o count para contar, o average para tirar uma média, e aplicar um filtro a esses cálculos depois. Prosseguindo aqui, galera. E professor, Diga. esse base de vendas que tem no segundo critério dessa calculate, de onde o senhor tirou? Esse base vendas é porque eu estou utilizando, ó, a coluna loja. Então, sempre vem o nome da tabela e logo após o nome da coluna, para você filtrar. Tranquilo? Ah, ok. Porque o critério do calculate é justamente isso, é a expressão e depois o filtro. A expressão é a soma, que é esse faturamento. E o que eu quero filtrar dentro dessa soma são apenas as lojas cujo valor equivale a Fortaleza. Ok. A nossa próxima medida vai girar em torno de que eu quero o faturamento das vendas de celulares no mês de abril e no ano de 2017. Então, a gente já fez os tratamentos aí para separar o que é mês, separar o que é ano, e assim fica mais fácil de realizarmos esse cálculo, né? O cálculo que vai ser realizado nessa medida. Lembrando para vocês que não necessariamente para criar uma medida você precisa estar aqui na guia de dados, certo? Você pode estar na guia de relatórios mesmo e na página inicial clicar na opção nova medida, certo? O cálculo vai ser aberto do mesmo jeito. Eu vou chamar essa medida de... Essa vai ser grande para ficar fácil de entender, faturamento celular, abril 2018, 2017, perdão, 2017. Quando a medida vai ficar até grande, poderia até abreviar, botar FAT, CEL, ABR 2017, mas não é muito interessante você criar uma medida ou uma coluna com vários termos abreviados. Calculate,
certo? E o que eu vou somar dentro desse calculate, ou separar, certo? Eu quero separar os faturamentos totais, certo? Para não colocar aquela soma de novo, você pode colocar a soma, mas eu vou usar a variável. E qual vai ser o meu filtro? Os filtros que eu tenho aqui. Celular, abril e 2017. Então, eu tenho 3 filtros. O primeiro filtro que eu vou pegar aqui vai ser o produto, que no caso é celular, certo? Então, deixa eu ver se é produto é categoria. Categoria, aspas, celular. Fecho aspas. Agora, vírgula, para irmos para o próximo filtro. Meu próximo filtro eu vou colocar, pode ser mês, pode ser ano, certo? Eu vou colocar aqui, mês da compra deve ser igual a abril, fecho aspas. Ponto e vírgula. E meu terceiro e último filtro vai ser ano da compra deve ser igual, certo? Aí um pequeno detalhe aqui, galera, ó. No Excel, quando você vai colocar termos que são palavras, a gente coloca entre aspas. Números não precisam, certo? Aqui é a mesma coisa. 2017 eu não preciso colocar entre aspas, porque números ele consegue fluir, ele consegue entender sem você precisar colocar as aspas de conversão para texto, para facilitar a compreensão do Power BI. Número a gente já pode colocar assim direto. Fechar uma parênteses, vou dar Enter, a expressão fica até um pouquinho grande. Calculou. Agora vamos jogar aqui o cartão para ver se a gente consegue ter acesso ou visualizar essa informação. Faturamento celular, abril de 2017 foi 1 milhão. Vou diminuir o tamanho desses cartões aqui para deixar tudo um abaixo do outro. Deixar bem alinhado. Clicar aqui a máscara de formatação e aplicar moeda. Pronto, tenho aí agora meus 3 cartões, certo? O faturamento total, o faturamento só de Fortaleza e o faturamento do ano e do mês específico que eu quero visualizar. O próximo cartão que eu vou criar vai ser baseado no número de vendas de celular de cada marca, certo? Então, a gente sabe aqui, ó, que a gente tem a categoria marca. Né? Eu quero filtrar separadamente a quantidade de vendas que foram feitas para cada uma dessas marcas aí. Certo? Então, mais uma vez, a gente deseja, né, no caso, criar uma nova medida. Essa medida eu vou chamar de número de vendas celulares. Usando aqui o calculate. A expressão que nós vamos utilizar agora é a expressão de count, para contar. Né? Eu quero contar determinada informação. E o que eu quero contar? Pegando aqui por base o meu faturamento, certo? Que eu posso colocar tanto o nome da coluna, né, como a medida. Não, no caso, eu vou utilizar, né, a coluna base de vendas
faturamento, não a medida de faturamento total. São coisas diferentes. E no meu faturamento, eu vou basear agora a filtragem, né? O segundo elemento para realizar a filtragem aqui a minha expressão. E dessa vez vai ser a categoria celular. Ao fechar o parênteses, eu vou dar Enter. Certo? Eu vou criar aqui o cartão. E dentro desse cartão, eu vou colocar aqui a medida de número de vendas de celular. Então, o que é que ele mostra aqui a princípio? A princípio, vai ser exibido aqui para a gente a quantidade de vendas de celular no geral. São 6.945 vendas de celulares. Nós vamos criar, cartões já estão criados, certo? Vamos criar agora uma tabela nesse relatório. A gente viu o uso da tabela. Vamos ver agora, aqui do lado, matriz, que é uma tabelinha, mas é uma tabelinha um pouco diferente. Vamos adicionar ela aqui. Certo? Dentro dessa matriz, a gente precisa especificar os dados, certo? Que vão ser lançados aqui dentro dessas opções. Ó. Linhas, colunas e valores. Os valores eu vou colocar a medida de número de vendas de celular. Certo? As minhas linhas, ao jogar primeiro só o número de vendas, ó, o que ele me dá aqui? Só o total, exatamente o mesmo valor que aparece aqui no cartão. Só que eu quero dividir esses valores, né? Como ele pede aqui, ó, eu quero número de vendas de celular de cada marca, certo? Então, as minhas linhas dessa matriz, aqui, ó, linhas vão ser as marcas, certo? Fazendo isso, ó, ele já monta uma tabelinha muito bem dividida, ó, marca e o número de vendas para cada uma das minhas marcas aqui. Certo? Só achei estranho porque, deixa eu ver aqui uma coisa. Na minha tabela, deixa eu ver aqui as marcas. Quais são as marcas que eu tenho? São exatamente essas. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele só coloca... Parece que ele só está colocando as mais vendidas. Não todas as marcas. Só Apple, só Motorola, só Samsung e o total. Tá, aumentar o tamanho disso aqui. Tá, deixa eu aplicar aqui um outro elemento aqui que vai poder ser aplicado. Vai ser a segmentação de dados. Certo? Eu vou botar uma segmentação de dados que vai pegar as marcas. Só para eu tirar uma dúvida aqui com relação aos valores. Tá. É porque alguns produtos que aparecem em branco é porque os produtos não são celulares. Ele só classifica como celular. Agora eu entendi por que não tem todas as únicas informações que aparecem aqui em marcas são das marcas que de fato são celulares. Xiaomi, Sony, Philco, Nikon, LG são outros produtos. Não se classificam como celulares. Por isso que ele fica diferente. E aí, quando ele acha um produto, como esses cartões são todos baseados apenas em celulares, você bota Canon, por exemplo, que é marca de câmera,
ele não dá o faturamento ou número de vendas em cima dessas duas informações, porque o cartão não conhece. Assim como a tabela não se comunica. Certo? Na realidade, ela se comunica, ela não tem um parâmetro para indicar para a gente. Então, aqui, como eu estou baseando somente em celular, não tem sentido essa minha segmentação de dados ser apenas com as marcas de forma geral. Tranquilo, pessoal? Dúvidas com relação ao uso aí da função calculate? Para a gente ver aqui a quantidade de funções que dá para se agregar junto ao calculate, galera. Ó. Eu quero criar uma média de faturamento de vendas deixa eu ver aqui, do ano de 2016, depois do ano de 2017 e depois do ano de 2018 para comparar a média entre eles. Vou criar uma nova medida, onde essa nova medida vai ser média de vendas 2016. Com o Calculate, eu vou usar Average, que é a média dentro do Power BI, né? Como a gente vê aqui, o Power BI trabalha com inglês e não com português. Faturamento, onde o ano da compra for igual a 2016, certo? Ao dar Enter, vou pegar o cartão aqui e nesse cartão eu vou colocar a média de venda. Está aqui a média de venda no ano de 2016 foi 6 milhões 560 mil. Na realidade, 6.560. Aqui é mil, não é milhões. Deixa eu fazer aqui a formatação. Pronto, 6.557. Na realidade, eu acho que esse dado aqui dá para deixar com nenhum. Eu acho que fica até melhor para ter uma exatidão. Ó. Agora, eu vou criar outra medida. Média de vendas 2017 com Calculate, são média. Faturamento, cujo ano sido parênteses, né? O ano da compra igual 2017. Média da venda de 2017. E uma média de venda ou vendas 2018. São média. Faturamento ano 2018.
Média de vendas 2018. Tá. Português Brasil. Português Brasil. E aí, para deixar organizado, certo? A gente vai deixar tudo que for medida, como eu mostrei para vocês, certo? Na semana passada. Ah, tá medida misturado com campo. Eu não quero desse jeito. Eu quero criar um elemento, uma base só para as medidas, como nós vimos, inserir. No visual. Página inicial, inserir dados. O nome que eu vou colocar vai ser medidas. Carregar. Certo? A gente tem aqui agora a nossa base chamada medidas, certo? E aqui, infelizmente, não tem como selecionar tudo e mover tudo de uma vez. Então, o que a gente tem que fazer aqui é manualmente mesmo, de bem passo a passo, selecionar nossa medida, tabela inicial, mudar de base vendas para medida, certo? E aí os nossos faturamentos vão todos para lá. Isso não vai interferir nos nossos cálculos, é só uma maneira de você não deixar uma base muito grande, visualizar tudo em uma base só. Que aí, no caso, você pode só puxar as informações e visualizar somente aquilo que você quer no momento. Essa coluna 1 que ele cria aí, a gente pode excluir. Certo? E aí, ó, caso você não... eu quero visualizar só as medidas. Só as medidas. Para não ter que visualizar medida misturada com campo, você pode ocultar a base vendas, aí você consegue visualizar só as medidas aqui, para ver as medidas que você tem. Eu não consigo ler a informação da medida toda, né? Porque às vezes o nome da medida é muito grande. Aí você pode simplesmente puxar aqui na lateral, certo? Para visualizar tudo. E aí a gente podia criar aqui uma infinidade de medidas. Eu quero criar uma medida para marca, ver qual é a marca mais vendida, por exemplo, né? Eu vou criar uma medida aqui, nova medida, e eu vou chamar essa medida de quantidade de vendas por marca. Aliás, eu já criei, né? Número de vendas. Não, mas aqui é por celular. Eu quero marca. Vou usar o count. Marca. Só isso mesmo, sem calculate, porque eu quero pegar de todas as marcas. Isso, ó. Medida, quantidades marcas, eu já vou levar ela lá para medidas. E aí no meu relatório, eu vou criar o cartão. Quando eu pegar aqui, ó, quantidade de vendas por marca e jogar para campos, né, ele vai dizer aqui que foram 24 mil vendas para celular. Só de celular.
aqui não tem como trabalhar, só se eu tirar. Deixa eu tirar esse elemento de filtragem aqui. Campos de dados, filtro. Não, ele não pega, tem que ser marca. Tamanho do pedido. Pronto, tamanho do pedido. Eu estou tentando filtrar aqui somente o valor mais vendido. Filtragem. Quatro mil oitocentos e vinte e oito marcas. Ele cria dois tamanhos do pedido aqui. Beleza. A marca mais vendida vendeu 24 mil. Só que não é isso que eu quero. Ele não tá nem pegando, ele não aceita a informação. Pronto, primeira marca. Apliquei o filtro. Aplicar o pincel. Lá, vamos lá. 23.797 é a quantidade de vendas da marca mais vendida. Primeiro, marca. Contagem distinta. E contagem comum. Deixa eu ver se tem diferença. Eu não estou conseguindo fazer ele botar o nome da marca aqui. Vou mudar isso aqui para ser o tamanho do pedido. N superior 1 por marca. Ele vai pegar só os 4 mil também.
Deixa eu ver, marca por tamanho do pedido. Só trocar os dados aqui. Ele só me dá o número e não o nome em si. Às vezes o cartão, os filtros de cartão, eles são muito variáveis na hora de se trabalhar. Aqui ele está me dando só. Mas se eu for direto, ele vai me dar só os valores de Samsung. Certo, pessoal? Então aqui, né, no caso, a gente queria mostrar para vocês só mesmo a diferença do uso, né, de como é que a gente faz para fazer uma soma, uma média, uma contagem, mas filtrando as informações através da própria função calculate. Aí como aplicar esses valores aí nos filtros. Certo? Eu vou aplicar uma hierarquia aqui, onde eu vou analisar o ano da compra Vou aumentar aqui, ó. O ano da compra ele vai me dar a total e eu vou explicar por marca, né? Só para quando a gente clicar aqui no mais, ele vai me dar aqui os valores. Essa hierarquia aqui, o ideal é você visualizar ela em tela maior. Certo? Acho que fica até melhor se eu colocar ano da compra, mês da compra, ó. E a gente vê cada mês. E celular, ó, no celular, as estatísticas das vendas de celular em cada mês, certo? Por exemplo, é até interessante trabalhar dessa forma. Ano da compra, 2018, 17, 16. Ao clicar em 2018, a gente visualiza as vendas, celular, câmera, televisão, notebook, smartwatch, celular, novembro, dezembro e janeiro. Se eu clico em câmera, ele vai me mostrar as estatísticas de venda de câmera. E assim por diante. Certo? Contanto que você coloque, ó, analisar por ano, e na explicação eu coloquei na categoria, coloquei nessa ordem, ano, categoria e mês. Né? Mas se você quiser, você pode inverter. Ano, mês e a categoria. 2018, eu vejo todos os. Esse rol de hierarquia é muito interessante de se trabalhar, só que ele não é muito bom de se utilizar junto com outros relatórios, já que ele dá uma grande quantidade de informação, tanto de valores, quanto de tempo, quanto de produto ou categoria no geral. O ideal é você trabalhar com ele e mais um gráfico de mapa, por exemplo, que são dados diferentes. Vou clicar aqui para puxar. Tranquilo, turma? Deu para pegar aí direitinho hoje que nós vimos a questão do calculate e tal direitinho. Professor, Diga. o senhor se incomoda só de me mostrar de novo só a fórmula dessa última medida, só a fórmula mesmo. O resto tem formulazinha, que é a quantidade de venda por marca, né? Ah, sim, você está falando essa que eu fiz aqui, não é isso? Isso, só essa formulazinha da última medida aí. Pronto, é uma das mais simples. Ó. Você só vai dar um count Perfeito. dentro da coluna das marcas. Perfeito, professor. Obrigado. Nada.
Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntas, certo? Lembrem-se lá do prazo da entrega da atividade. Tiveram algum... O Cleiton já entregou as duas. Também teve alguns alunos que já entregaram as duas. Não tão difíceis, certo? Dá para desenrolar. Estenderam lá até o dia 13 para entrega. Professor, deixa eu fazer outra pergunta. Pergunte. Essas bases de dados assim, que a gente está usando nos exemplos, por exemplo, eu posso usar para fazer um painel e colocar no Git, essas coisas ou não? Pode, Eu sim. posso usar essas bases do jeito que eu quiser para efeito de estudo e postar lá no Git como um exemplo, alguma coisa? Pode, à vontade. Tá certo. Então, galera, eu vou só interromper aqui Uhum. a gravação.